A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Quem vos fala é o irmão Bruno Souza e eu gostaria de, neste momento, fazer o review desta excelente obra, Vencendo a Luta Interior, um livro publicado pela editora Betânia e escrito por Erwin Lutzer. Meus irmãos, este é um livro que vai abordar assuntos que fazem parte da nossa experiência diária. E o que faz parte da nossa experiência diária? A luta interior, como diz a Bíblia em Gálatas 5,17, que é uma luta diária, que é uma luta, uma batalha constante entre a carne e entre o espírito. Então, este livro vai nos ajudar a lutar contra os desejos, os maus pensamentos, as nossas cobiças. Então, é um livro extremamente útil para todo cristão. Este é um livro, como eu já disse, publicado pela editora Betânia. Ele tem 136 páginas, como os irmãos podem ver. É um livro curto, não é um livro muito grande, dá para fazer a leitura num dia ali, pegar 2 horinhas já consegue lê-lo por inteiro. E é um livro que vai nos dar, como que eu posso dizer, a praticidade deste livro, a aplicabilidade, melhor dizendo. Ele vai nos dar princípios bíblicos para aplicarmos na nossa vida para vencermos a batalha contra os hábitos nocivos, contra as tentações e contra o domínio do pecado nas nossas vidas. Amém? Então, deixa eu abrir aqui o livro para mostrar para os irmãos. Este livro foi publicado em 2003 pela editora Betânia. Ele foi escrito originalmente em 1979. Este livro hoje, atualmente, ele está com uma nova capa. E se não me falha a memória, meus irmãos, na Amazon, tá acho que R$ 35 este livro. Tá? Aqui está o sumário. Deixa eu aproximar para fazermos a leitura juntos. Prefácio. Introdução. Uma mão vinda do céu. Capítulo 1. Por que existe a tentação? Capítulo 2. Regras básicas. Capítulo 3. Deixando o passado para trás. Capítulo 4. Enxergando pela perspectiva de Deus. Capítulo 5. A liberdade de viver ao pé da cruz. Capítulo 6. O poder do Espírito Santo. Capítulo 7. A renovação da mente. Capítulo 8. Convivendo com os sentimentos. Capítulo 9. Dominando nossa vontade. Capítulo 10. A intercessão de Jesus e dos cristãos. Capítulo 11. Resistindo a Satanás. Capítulo 12. Encurralado novamente. E capítulo 13. Escrevendo o último capítulo. Amém? Então este é o sumário desta excelente obra. Aqui tem a introdução. Os irmãos vão perceber que o meu livro já está todo marcado. Este eu já fiz a leitura. Vamos ler aqui um pedacinho da introdução. Todos já passamos por este ciclo. Desfrutar de um prazer proibido, sentir culpa, determinar nunca mais repetir o ato, sentir orgulho pelos breves momentos de autocontrole e fracassar novamente. Infelizmente, muitas vezes passamos por este ciclo, né? Há pecados, há muitos ciclos que passamos que, ao desejarmos algo, como o autor diz, desfrutar de um prazer proibido, né? Algo que a gente sabe pela palavra do Senhor que é errado, a gente sente a culpa logo após o ato, depois vem aquela determinação, não vou mais fazer, não vou mais repetir, aí a gente consegue até por um breve momento resistir e depois voltamos ao ciclo novamente, caímos novamente, e isso fica, se nós não aprendermos biblicamente a lidarmos com isso, isso se torna um ciclo durante toda a nossa vida. Então, ele vai trabalhar justamente sobre isso. Aqui no capítulo 1, por que existe a tentação?
Vamos fazer a leitura aqui de mais um texto. Alguns motivos de sermos tentados. Primeiro, um teste de lealdade. Como é de se esperar, Deus tem um propósito ao permitir que sejamos tentados. Primeiramente, lembremos-nos de que a tentação, com todas as temíveis possibilidades de fracasso que ela traz, é o método divino para testar nossa lealdade. Não podemos afirmar que amamos alguém se não tivermos de fazer escolhas difíceis em favor desta pessoa. De maneira semelhante, não podemos dizer que amamos a Deus enquanto não nos negarmos a cair nas tentações persistentes. E aqui ele vai trabalhar os motivos de sermos tentados. Esse aqui para os irmãos. O segundo motivo que ele vai trabalhar, restauração interior. Deixa eu aproximar aqui para ler com os irmãos. O segundo motivo, baixar um pouquinho. O segundo motivo de Deus não facilitar as coisas para nós é que ele usa a tentação para desenvolver nosso caráter. Deus se vale das tentações, provações e até mesmo de nossos pecados para nos fazer galgar degraus rumo à maturidade espiritual. Ele quer substituir os hábitos errados pelas virtudes de uma vida frutuosa. A tentação é a lupa de Deus. Ela nos mostra o quanto o Senhor ainda precisa nos aperfeiçoar. Então, os irmãos podem perceber que é uma linguagem muito simples, direta e muito aplicável. É realmente aquilo que muitas vezes passamos, e os exemplos que ele vai nos dar é para aplicarmos, dá para nós tirarmos este conteúdo para ministrarmos aos jovens, para dar um estudo na igreja. Então é sempre de uma forma expositiva e aplicável que ele vai falando ao longo de todo este livro. Amém? O terceiro motivo, força em nossa fraqueza. E aqui sempre ao final dos capítulos tem sugestões práticas, tem algumas questões. Aqui. Capítulo 2, regras básicas. Capítulo 3, deixando o passado para trás. Deixa eu aproximar aqui para fazermos a leitura. Antes de podermos ser libertos, temos de encarar nosso passado. O pecado que nos atormenta hoje lançou raízes em nossa vida ontem. Não podemos vencer hábitos pecaminosos enquanto não tivermos um novo começo. Meus irmãos, é fato, né? Muitas vezes ficamos remoendo o passado e não nos libertamos, né? E dessa forma prejudica o nosso presente e o nosso futuro. E aqui ele continua. Satanás é perito em usar nosso passado para arruinar nosso futuro. Sua principal arma é o uso ilegítimo do sentimento de culpa. O pecado se desenvolve mais facilmente no solo do desencorajamento. Um erro estimula outro. Ficamos presos em um círculo vicioso, até nos darmos conta de que o passado não precisa influenciar o futuro. Deus nos promete um novo começo. Glória a Deus. Em Deus sempre há um novo começo para nós. E assim ele vai trabalhando, meus irmãos, ao longo de todo o livro. Aqui ele fala, muito legal também, as consequências, se os irmãos quiserem parar para estarem fazendo a leitura, as consequências do sentimento de culpa. E aqui ele vai nos mostrar, né, quais são as consequências de carregarmos a culpa, né, de não liberarmos perdão, de não seguirmos um novo começo em Cristo Jesus. Viver com sentimento de culpa é como tentar dirigir um carro com o pé no freio. Olha só, e aí ele vai trabalhar. E aqui também princípios para lidar com o sentimento de culpa. Identificar a causa do sentimento de culpa. Deixa eu passar aqui. Perceber que a solução de Deus para o pecado é perfeita. Glória a Deus. Este é o tópico 2. E o tópico 3.
por último, na medida do possível, buscar a cura em todos os relacionamentos pessoais. Glória a Deus. Então, aqui ele mostrou, né, os 3 pontos, os 3 princípios para lidar com o sentimento de culpa. Olha aqui tem uma pregação, tem um estudo, tem uma aplicabilidade muito boa. Então, nós podemos tirar esses 3 tópicos para lidarmos com o sentimento de culpa. E aqui ele vai trabalhando outros assuntos. E aqui eu reservei mais um para fazermos a leitura. Capítulo 7. Renovação da mente. Glórias a Deus. Deixa eu pegar aqui um para nós lermos. Aqui, vou pegar esse parágrafo, deixa eu aproximar para fazermos a leitura juntos. Ninguém consegue derrotar o mal simplesmente renunciando a ele. Só obteremos sucesso se o substituirmos por algo bom. Não podemos derrotar hábitos pecaminosos sem colocar coisas boas em seu lugar. Olha que princípio importantíssimo. Não adianta eu apenas esvaziar a minha mente daquilo que é ruim. Eu tenho que preenchê-la com aquilo que é bom. Este é um outro princípio que ele vai trabalhar aqui no capítulo 7, a renovação da mente. Um princípio importantíssimo, porque muitas vezes as pessoas pensam, né, que é só deixar ali, tentar esvaziar de tudo aquilo que está prejudicando a caminhada. Mas não é apenas esvaziar, mas nós temos que se encher daquilo que edifica. Amém? E aqui ele vai trabalhar todos estes pontos. Bom, meus irmãos, é desta forma que ele trabalha. Aqui tem sugestões práticas. E assim ele vai trabalhando nesta linguagem simples, aplicável e muito boa de nós entendermos, de nós aplicarmos na nossa vida, de nós extrairmos o conteúdo deste livro para fazer uma pregação, para fazermos um estudo bíblico. E assim ele vai trabalhando os 13 capítulos. Amém? Espero que os irmãos tenham gostado deste livro. Eu vou dizer para vocês, vale muito a pena este livro. Ele é um livro pequeno, mas que traz muitos princípios e ensinamentos da Bíblia Sagrada. Que Deus continue lhe abençoando, meus irmãos, que você possa curtir este vídeo, compartilhar, se inscrever e assim nós vamos caminhando. Que Deus lhe abençoe. Fique na paz do Senhor.